Bom dia ou boa tarde, né, meus amores, para quem estiver fazendo aí nossas atividades pela manhã ou pela tarde, né? Bom, nós estamos aqui para iniciar o nosso último dia de aula da semana. Hoje nós temos nossa aula ao vivo, quem aí tá ansioso para chegar? Isso mesmo. Bom, e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho, matar um pouquinho a saudade, né? Bom, mas essa aqui é a nossa aula gravada de ética, né? Porque hoje nós temos essa aula gravada e as nossas duas aulas ao vivo, não é? Bom, então vamos dar início a essa aula, agradecendo a Deus por mais essa semana que se passou, né? Por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós, pela sabedoria nos dada, não é? Então vamos lá, por estarmos todos bem, com saúde. Então vamos, mãozinha de oração, olhinhos fechados. Fica conosco, Senhor, fica no meu coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Para todos sempre, amém. Bom, nossa oração aqui vai ser curta, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer nossa oração juntos, né? Tá certo? Mas a tia resolveu fazer uma oração curta aqui pra gente também começar essa aula com a presença aí de Deus, não é? Bom, na nossa última aula de ética, a tia Valéria deixou uma tarefinha. Quem lembra aí? Quem fez? Levanta o dedinho. Parabéns, muito bem. Tia Valéria deixou uma história, né? Para que vocês lessem junto com a família de vocês, não é mesmo? Bom, vocês vão pegar aí nossa apostila de ética novamente, tá? E vocês vão colocar na página 44, tá bom? Ó, nessa página 44 tem aqui, ó, o professor Corujão, lembra dele? E a Arara, lembra da Arara? Que é o juiz aí da nossa Olimpíada, lembram disso? Isso mesmo. Bom, nós vamos refletir um pouquinho agora sobre a história que vocês ouviram, né, com o papai e com a mamãe aí, sobre a história que vocês leram. Então, o professor Corujão, ele tá aqui assim, ó. Olá, amigo. Por que eu estava tão preocupado com a floresta viva no início da história? Vocês se lembram aí? Por que o professor Corujão estava tão preocupado, né, com os alunos lá da escola da inteligência e com a floresta viva e com os animais também da floresta viva? Por que será, hein? Os animais ali, eles se respeitavam, eles tinham respeito um pelo outro, eles tinham regras ali para seguir na floresta, eles sabiam conviver entre eles, seguindo regras e se respeitando. Lembra aí, o que aconteceu lá na nossa história? E vocês acham que o professor Corujão tinha motivos para ficar preocupado? Tinha, não é? Ele tinha motivos para ficar preocupado, não é mesmo? E vocês acham que na nossa escola, ou na nossa casa, ou nos lugares que nós frequentamos aí, também acontecem coisas como aconteceram, né, nessa história lá na Floresta Viva? Vocês já foram em algum lugar que é assim, que acontece daquele jeito, que não tem regras, que ninguém se preocupa com o outro, que ninguém se respeita? Olha só. Então, o professor Corujão, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia que o professor Corujão teve para ensinar os animais da floresta a se respeitarem, né? E a aprender um com os outros? Quem lembra aí qual que foi, hein? O professor Corujão, ó,
resolveu usar a inteligência. O que é usar a inteligência? Isso mesmo, ele pensou em alguma coisa, ó. Ele pensou e conseguiu, como que a tia Valéria vai falar? Ele teve uma ideia, né? Ele conseguiu uma solução para esse problema, será? Vamos lá, ó. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Vocês lembram que a gente conversou lá na nossa aula, naquela primeira aula? Então vocês já sabem tudo sobre isso, né? Mas o professor Corujão tá perguntando aqui, ó, na página 45, olha. Coloca aí na página 45. Ei, amigo, você sabe o que é uma Olimpíada? Vocês aí já sabem, né? Olimpíada é um evento que acontece a cada 4 anos, onde um país é escolhido como sede e atletas de vários países se reúnem para disputar os Jogos Olímpicos que envolvem diferentes esportes. Então, olha aqui, ó. Aqui nessa página tá mostrando, ó, alguns atletas, né, que estão aí praticando alguns dos esportes que acontecem nas Olimpíadas. Essas argolas são os símbolos é o símbolo das Olimpíadas, né? Cada argola dessa representa a cor de um continente do nosso mundo, né? De todo mundo. Então, cada argola dessa, tá vendo? Nós temos a argola verde, amarela, azul, preta e vermelha, que são as cores que representam os continentes de todo mundo, tá certo? Bom, agora lá na página 46, ó. Ei, amigo, assim como uma Olimpíada comum, na Olimpíada da Inteligência, os animais terão desafios e conquistas, descobrindo maneiras de usar a inteligência para aprender e enfrentar suas dificuldades. Afinal, usar a inteligência pode transformar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Tia, o que são desafios e conquistas? Olha só, sempre na nossa vida nós temos alguns desafios, não é? Que são propostos a nós, que são nos dados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse ano vocês estão tendo um desafio, não estão? Vocês foram para uma escola nova, não é? Conheceram novos amigos. Esse foi o primeiro desafio dado a vocês aí na nossa escola, né? Conhecer uma escola nova, conhecer amigos novos, professores novos. E quando vocês chegaram lá na escola, muitos de vocês tinham medo de um grande desafio que vocês teriam. Quem sabe aí o que é, hein? Muitos tinham medo dos testinhos, né, das provinhas, porque seria a primeira vez que vocês fariam uma provinha, não é? Então muitos ficaram com medo, ficaram apreensivos, mas esse desafio da provinha foi dado a vocês quando vocês chegaram aí numa escola nova, porque vocês já estão mais maduros, vocês cresceram, precisavam já passar por uma etapa diferente, né? Vocês saíram lá da educação infantil que não tinha provinhas, vocês faziam atividades, mas não tinham provinhas, né? Não seriam avaliados, né? E vocês foram para uma escola já de crianças maiores, não é? E que vocês teriam esse desafio da provinha, vocês seriam avaliados, não é? Então muitos chegaram ali, às vezes com medo, por causa desse desafio que foi dado a vocês. E aí, aconteceu o primeiro testinho, não é mesmo? E vocês se deram super bem. Então vocês tiveram a conquista. Tia, mas a conquista foi só da nota? Porque, né, tiraram nota boa, vocês foram bem nos testinhos. Mas o desafio, a conquista foi só da nota? Não. A conquista também foi de tudo que vocês aprenderam, né? Para poder chegar nesse testinho. E para fazer esse testinho, vocês tinham que usar a inteligência. E foi o que vocês fizeram. Então, foi dado um desafio a vocês
e que no final vocês tiveram a conquista desse desafio, né? Então vamos lá, ó. E aí? Vamos participar dessa Olimpíada também, ó? Aqui a Arara tá convidando, ó, a todos vocês, né? Todos nós, né? Porque a tia Valéria também vai participar dessa Olimpíada junto com vocês, tá bom? Posso? E aí? Vamos participar dessa Olimpíada também? Então vocês vão agora, ó, lá na página 49, isso. Muito bem. Ah, e a tia Valéria quer conversar uma outra coisa com vocês. Esses desafios, né? E esses desafios e as conquistas, né? Que são dadas a nós, né? Depois desses desafios aí, nós precisamos também, para seguir esses desafios que nos são dados, nós precisamos de regras. Viu que ali o professor Corujão estava muito preocupado, né, com os animais ali da Floresta Viva. Por quê? O que ele percebeu ali? Que eles não tinham regras, que eles não seguiam regras, que eles não se respeitavam, né? E as regras, elas são muito importantes para a nossa convivência em sociedade. Elas são importantes para a nossa convivência na nossa casa, são importantes para a nossa convivência na escola, não é? Cada lugar que nós frequentamos, em cada lugar que nós vivemos, existem regras a ser seguidas, né? Algumas dessas regras, elas são impostas a nós, né? Não somos nós que ajudamos, né, a criá-las, não é mesmo? Vamos para um exemplo. Se a gente estivesse num momento escolar normal, que a gente pudesse estar indo para a escola normalmente, nós teríamos uma regra na nossa escola. Sabe qual seria? O uso do uniforme. Isso é uma regra da escola, que nós não ajudamos, né, a elaborar, não é mesmo? Mas nós temos, quando a gente chega lá na escola, igual esse tempinho que nós ficamos lá na nossa aula particular, vocês se lembram que a tia Valéria fez com vocês, né? Um momento em que nós fizemos os nossos combinados de sala, que foram as nossas regrinhas de sala, vocês se lembram disso? Então, dessas regras, vocês participaram, não é? Vocês elaboraram essas regras junto com a tia Valéria, como por exemplo, falar um de cada vez, não é mesmo? Não falar alto, respeitar o professor e os profissionais da escola, né? Então foram algumas regrinhas que vocês mesmos ajudaram a tia Valéria a elaborar. Então essas regras, para que serve, tia Valéria, regras? Né? Como a tia Valéria falou aí no início, servem para para que a nossa convivência seja melhor. Já pensou se a gente vivesse num mundo todo bagunçado, em que ninguém seguisse regras, em que ninguém precisasse seguir regras? Como que seria uma bagunça, não é? A gente poderia fazer o que quisesse na rua, a gente poderia desrespeitar o outro na rua, que não ia acontecer nada, né? Então, as regras são muito importantes para que a gente conviva bem, não é mesmo? E quando essas regras foram elaboradas, né? Quem elaborou as regras, ou quando nós elaboramos as regras lá na nossa escola, nós utilizamos o quê para elaborar essas regras? A nossa inteligência. Por quê? Porque nós pensamos o porquê daquela regra. Por que aquilo tinha que acontecer para que a gente conviver bem? Já pensou se na nossa sala de aula todo mundo falasse ao mesmo tempo? Se todo mundo pudesse falar ao mesmo tempo, como seria? Não seria uma bagunça? Ninguém conseguiria entender o que a tia Valéria estava, né, ensinando. A tia Valéria não iria conseguir entender o que todos vocês estavam falando, não é isso que a gente conversou, né, várias vezes lá na nossa aulinha particular? Então, são regrinhas. Aí na casa de vocês, eu tenho certeza que o papai e a mamãe também impuseram algumas regras, não é?
para ser melhor a convivência de vocês em casa. Como, às vezes, o horário de levantar, ou às vezes o tempo que podem ficar aí no videogame, ou no celular, ou no computador, né? São regrinhas que vocês têm que seguir para ter uma boa convivência dentro de casa. Respeitar o papai e a mamãe, obedecer o papai e a mamãe e quem também mora junto com vocês, um adulto que mora com vocês, né? Porque como nós já conversamos várias vezes, as pessoas, vocês ainda são crianças, né? E nós sempre temos que respeitar as pessoas que são, né, mais... Tia Valéria não vai falar mais velha, mas que são mais experientes, né? Porque essas pessoas já viveram mais do que vocês e já sabem o que é certo e o que é errado e o que pode e o que não pode fazer bem para vocês. Não foi isso que nós já conversamos em sala? Então, por isso que nós temos que respeitar essas pessoas. Então, também respeitar as regras que são impostas a nós através delas. Combinado? Então, vamos lá agora para a página 49. Ó, lá na página 49, lembra que nós também fizemos uma página dessa na nossa primeira aula? Então, vocês vão marcar aí, ó. Hoje estou. Como eu estou hoje? Com raiva, com medo, triste, alegre. Então, vocês vão marcar aqui em cima, na carinha, como vocês estão hoje. E aqui embaixo, vocês vão escrever ou desenhar, tá? O porquê, qual o motivo que você está se sentindo assim hoje, tá? Tia, hoje eu tô com raiva. Aconteceu uma coisa comigo que eu não gostei e eu fiquei com raiva. Então, você vai desenhar aí, ó, o que aconteceu com você para te deixar com raiva, né? O tia, hoje eu tô com medo. Não sei por que aconteceu uma coisa que me deixou assim com medo. Você vai desenhar aqui, tá? Tô triste, tia, hoje eu não tô legal, hoje eu levantei meio triste, aconteceu uma coisa ontem que ainda tá me deixando triste hoje, ou aconteceu uma coisa hoje mesmo e me deixou triste. Vamos desenhar aqui. Tia, não, hoje eu tô feliz, eu levantei feliz porque hoje nós temos nossa aula online, vamos nos encontrar um pouquinho. Então hoje eu tô feliz, aconteceu uma coisa que me deixou feliz? Vai desenhar aí o que te deixou feliz, porque, né, que você está se sentindo assim hoje, tá bom? O que posso fazer se não estiver bem? Então, vocês vão marcar aí também, ó. Pede um adulto para ajudar. No primeiro quadrinho, ó, conversar sobre o que sinto. No segundo, ler. Aqui embaixo, desenhar e pintar. E assistir a filmes e teatros. Então, vocês vão marcar aí, tá bom? Agora vocês vão lá para a página 50, tá? Se vocês não quiserem acompanhar, escutem, prestem bastante atenção no que a tia Valéria vai falar com vocês, tá bom? Mas vocês podem deixar aí na pasta, na página 50, tá bom? Olá, querido aluno. Você viu como as regras foram importantes para que a Olimpíada acontecesse de forma organizada e justa para todos? Então, vocês viram lá na história, né? Como foi importante essas regras que o professor Corujão colocou lá nas Olimpíadas, né? Por isso que ele resolveu fazer as Olimpíadas aí para ajudar os animais, porque através das Olimpíadas, os animais da floresta iriam aprender, né, a seguir regras, não é mesmo? Porém, algumas regras, como nós conversamos já agora, não contam com a participação de todos os envolvidos, né? Como nas regras de trânsito, né? Que nós temos que obedecer regras que já foram feitas, mas que nós não ajudamos a fazer, né? Algumas regras da escola, como a tia Valéria falou, né? Que são regras que já foram elaboradas pela escola e que quando nós chegamos a essa escola nós temos que segui-las, não é? Enquanto outras são regras combinadas, como a que a tia falou, dentro da nossa sala de aula. Foram regras que nós fizemos, que foram combinados entre nós, não é? E todos os envolvidos participam da sua criação. Atitudes saudáveis contribuem para uma convivência tranquila. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre isso, atitudes saudáveis? Então, quando eu respeito a outra pessoa que eu convivo, quando eu sei conviver com um amigo, quando eu trato ele
com respeito, quando eu trato ele com carinho, né? Então, todas as nossas atitudes saudáveis, né, que são as coisas boas, quando nós temos atitudes boas, não é mesmo? Nós não falamos lá na nossa primeira aula que atitudes saudáveis são atitudes boas? Isso. Então, ó, atitudes saudáveis contribuem para uma convivência tranquila, justa e harmoniosa para nós e para o outro. Também podemos chamar de saudáveis os pensamentos e emoções que nos trazem bem-estar e respeitam as nossas capacidades. Então, tudo aquilo que nós sentimos que é bom, né? Todas as nossas boas emoções, todos os nossos bons pensamentos, né? Nós chamamos aí de saudáveis, tá bom? São coisas que nos transmitem bem-estar, que nós sentimos bem de realizar, né? Então, isso aí são também emoções saudáveis. Ao contrário disso, nós temos as atitudes e pensamentos não saudáveis, né? É aquela hora que a gente não respeita o papai e a mamãe ou quem está aí do nosso lado, quando a gente não respeita um coleguinha, quando a gente magoa um coleguinha, né? Então, são atitudes não saudáveis que prejudicam ou machucam a nós mesmos, porque às vezes nós fazemos coisas que nos deixam magoados, não é mesmo? Então, prejudica a nós mesmos. E também são aquelas que nos causam muito desconforto, e a outras pessoas também, né? Quando machucam a nós mesmos e outras pessoas. As emoções não saudáveis são aquelas que nos causam muito desconforto e que dominam nossa capacidade de escolha e análise de uma situação. Você já se sentiu assim alguma vez? Observe as imagens a seguir e entenda melhor o que tudo isso quis dizer. Então, ó, aqui nós temos falando aqui, ó, no verdinho tá escrito aí, ó, saudáveis. Então, atitudes saudáveis faz bem para mim e para os outros. E não saudáveis aqui no vermelhinho, ó, não faz bem para mim e também não faz bem para os outros, não é? Então, nós vamos lá para a página 52, essa é uma tarefinha que vocês vão fazer agora, tá? A Valéria vai explicar, vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão pedir um adulto aí que estiver junto com vocês para ajudar, tá bom? Vamos imaginar como seria um mundo sem regras? Imagine como seria o mundo, né, o trânsito da sua cidade sem regras. Olha só que bagunça que tá aí nessa imagem, olha, de trânsito. Tem a máquina funcionando aí, arrumando um buraco no meio do trânsito, né? Tudo fechado, carro batendo um no outro. Então aí, ó, tá totalmente sem regras aí esse lugar, hein? Agora na outra página, vamos mostrar aí, ó, na página 53, ó. Está assim, ó. Se ninguém jogasse o lixo na rua, olha aqui. Aqui o varredor tá varrendo, passa uma pessoa e joga lixo na rua. Que coisa feia, que atitude feia, né? Então, essa aí é uma regra que nós temos que seguir. O que que é? Qual regra é essa? O lixo nós jogamos no lixo. Infelizmente, algumas pessoas não seguem, né? Por isso que nós falamos como é importante para a nossa convivência quando nós seguimos as regras, né? E na outra aqui, ó, se ninguém respeitasse as filas, olha aqui, nós sabemos que nas filas os idosos sempre têm preferência, né? Olha que atitude feia que tá acontecendo aí, ó. A menina que é muito mais jovem tá lá na frente da senhora, né, que está ali na fila. Então ela não respeitou essa regra na fila, não é mesmo? Mas nós vamos mudar essas atitudes aí. Lá atrás no nosso livro, tem alguns encartes que nós vamos poder recortar. O primeiro tá aqui, ó, escrito aqui, encarte. Vai lá atrás e procura essa página aqui, ó. Encarte, tá vendo? Tem essas três imagens, uma maior e as duas menores, tá? Vocês podem tirar essa folha, tá? Daí, e vocês vão recortar em volta do pontilhado, ó. Recorta em volta primeiro, depois parte aqui, ó, em cima do pontilhado da maior, que essa maior vai ficar aqui grande.
e depois vocês separam essas duas menores, tá? E vocês vão colá-las lá na página 52 e 53 no lugar certo. Por quê? Aqui estão as atitudes as atitudes certas, né? Quando nós seguimos regras, olha como tudo fica mais fácil. O trânsito fluindo normal, então nós vamos colocar lá naquele lugar onde o trânsito tá, colar em cima lá, ó, do lugar onde aquele trânsito tá um caos, né? Nós vamos também aqui, ó, a menina jogando lixo no lugar certo. E aqui, ó, as pessoas respeitando a fila, né? Que os idosos, né, têm a preferência. Então, vocês vão colar, tá? Lá no lugar certo. Se vocês quiserem também, a tia Valéria já vai passar a tarefinha e vocês depois façam essa atividade. Tanto faz, vocês podem dar um pause agora no vídeo e fazer de uma vez, ou a gente já encerra aqui e vocês façam a atividade depois, tá bom? A tia Valéria vai deixar agora uma tarefinha para casa, tá bom? A tarefa, vocês vão anotar, a tia Valéria anotou aí, pede alguém para anotar para vocês, ou vocês mesmos podem anotar, né? Vocês vão fazer da página 55 até a página 63. Essas tarefas têm que ser feitas junto com a família. Lembra que a gente conversou que as nossas aulas de ética, essa nossa apostila, seriam trabalhadas não só vocês, mas junto com a família, do jeito que vocês fizeram lá na historinha que vocês leram juntos. Essa atividade, essa tarefinha, vocês também vão fazer juntos. Então, procurem um momento em que estão todos em casa, tá bom? E façam aí essa nossa tarefinha de ética para a próxima aula, tá bom? Para sexta-feira que vem. Combinado? Tudo certo aí? Bom, então, nós vamos agora encerrar, né, essa nossa aula de ética do dia. E a tia Valéria espera ansiosa vocês para daqui a pouco a nossa aula ao vivo, tá certo? Então, ó, um beijinho aí no coração de vocês, um bom final de semana para todo mundo e fiquem com Deus. Até daqui a pouco.